Amigos, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite muito especial, pois temos a alegria de apresentar a vocês o livro Momento de Viver, partilha de uma experiência com Deus após o diagnóstico do ELA, escrito por João Marcos Andrietta. Agradecemos a generosidade da família Bordini pela amizade e por essa parceria. Agradecemos a todos os presentes que, de uma forma ou de outra, estão aqui prestigiando esse momento que tem por trás 3 grandes objetivos: poder colaborar com a Abrela, que é a Associação das Pessoas Portadoras da Doença ELA, também com o Lar Frederico Zana de Salto, que abriga os idosos em condições de risco e vulnerabilidade social de nossa cidade, e poder esclarecer as parcerias realizadas até o momento, compondo a Aliança para o Bem. Essa parceria se deu por entender que as pessoas que têm os mesmos valores e princípios podem se unir e fazer algo que no princípio é pequeno, mas pode crescer na medida em que há união, perseverança e força de vontade em prol do próximo. Esses 3 objetivos se cumprirão por meio do trabalho da Aliança para o Bem e a renda obtida com a venda do livro. Quero comunicar que o João Marcos ele está nos assistindo por meio do Skype em sua residência. Falando então do autor, o exemplo de uma vida cristã e legado de amor ao próximo. João Marcos é um exemplo de uma pessoa pautada por uma vida cristã. 56 anos, é casado com a Sirlene e tem 2 filhas, a Maria Amável, aqui presente, e a Maria Paula. Ele integra o movimento das equipes de Nossa Senhora e é vicentino há mais de 40 anos. Possui mestrado em engenharia de produção e foi empresário do setor de artefatos de borracha e é considerado um dos profissionais que mais entende de borracha no Brasil. Recebeu vários prêmios pelo seu empreendedorismo e suas competências como empresário. É um homem inteligente, empreendedor, honesto, humilde, engajado em tudo o que faz e exemplo extremo de ajuda mútua. Sempre seguiu os ensinamentos de Jesus, colocando em prática a passagem bíblica: quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Homem que observa fielmente o que nos ensina o Papa Francisco, a essência da vida cristã, que é a oração, a humildade e a caridade para com todos, e que busca todos os dias o exemplo de São Bento, orar e trabalhar. Ele trabalha até 10 horas por dia, com o mouse adaptado ao seu pé direito. Há 7 anos, ele convive com a esclerose lateral amiotrófica, ELA, uma doença considerada incurável pela medicina e de reduzida expectativa de vida. Nas páginas do livro, João Marcos partilha sobre este momento de viver. Com seu testemunho, somos convidados a refletir sobre o dom precioso da vida, manifestado a partir do amor e da misericórdia de Deus. João Marcos diz que após o diagnóstico da doença, tomou uma decisão em sua vida: viver. Ele diz: assumi comigo mesmo um pacto, aproveitar intensamente cada instante de minha existência como uma valiosa oportunidade para receber de Deus mais uma chance de ter um momento de viver. Como diz o nosso bispo diocesano Dom Vicente, na apresentação desse livro escrito por João: por desígnio de Deus, para alguns irmãos e irmãs, coube ser a testemunha de Cristo em meio às enfermidades e doenças. E é desta forma que o autor nos recorda a importância de sermos gratos à família, aos amigos
e principalmente a Deus. Sem dúvida, ao conhecer o testemunho deste homem de fé, que apesar das limitações físicas com o avanço da doença, ele permanece na espera do Senhor. Compreendemos o que diz a Bíblia em Neemias: não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Com João Marcos, percebemos o poder das palavras de Fernando Sabino. Aprendemos que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Dentre muitas lições que João nos ensina com esta obra, uma delas tem a ver com o que estamos fazendo aqui nesta noite: viver para fazer o bem. E isso ele nos mostra de forma muito simples. Como fazer o bem? Abrindo o coração e exercitando a compaixão diante do sofrimento do próximo. Quando fazer o bem? Sempre que a nossa sensibilidade suscitar o desejo de ajudar a quem precisa. Onde fazer o bem? Em qualquer lugar. A quem fazer o bem? A todas as pessoas que necessitam de auxílio. E por que fazer o bem? Porque somos dotados por Deus de talentos e potencialidades que devem ser compartilhados com o próximo, o mais próximo. Que o contato com essa linda história de vida suscite em cada coração o desejo de praticar boas ações. O autor afirma que fazendo ações para o próximo, você vai viver melhor. Os direitos autorais do livro, eles foram cedidos para o Conselho Nacional do Brasil da Sociedade São Vicente de Paulo. O valor das despesas com a impressão e a renda obtida com a venda dos livros, ele repassará à Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ABRELA, e ao Lar Frederico Zenandi Salto. A ABRELA acolhe pessoas com ela e com DNM, é uma doença do neurônio motor. Seus familiares e cuidadores, por meio de orientação, informação, capacitação e assistência social, promovendo melhoria na qualidade de vida e a garantia e defesa dos direitos do paciente. E para falar mais sobre a ABRELA, queremos que vocês conheçam um pouco, e isso na voz da doutora Patrícia, que está aqui presente e vai falar da ABRELA para nós. Patrícia, por favor. Bom, pessoal, muito boa noite. Eu espero que todos estejam bem e que nós possamos aproveitar essa oportunidade. Eu não poderia deixar de dar boa noite ao meu paciente querido, que é um prazer estar aqui falando para você e para todos vocês. Eu venho aqui hoje em nome da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que é uma instituição que promove orientação, como foi dito anteriormente, orientação, capacitação de profissionais, divulgação de informações aos tratamentos que estão sendo propostos. Nós contamos com algumas parcerias, nós temos parceiros que fazem atendimento aos nossos pacientes, nós temos uma equipe de voluntariado, que são senhoras que nos ajudam a angariar fundos para a manutenção da associação. Nós estamos vinculados a alguns parceiros que ajudam com a divulgação. A ABRELA hoje conseguiu fundar 3 arelas, que nós chamamos de associações regionais. Nós temos uma em Minas, uma em Porto Alegre e outra em Natal. Então nós temos hoje 3 associações regionais e nós gostaríamos que nós tivéssemos muitas outras, né? Porque nós sabemos que a divulgação dessa doença e a orientação aos nossos pacientes é o que tem garantido a qualidade de vida dos nossos pacientes, a assistência às famílias e às pessoas que precisam cuidar dessas pessoas.
para que todo mundo trate esses pacientes da melhor maneira possível, capacitados e com entendimento para tratar essa doença que faz com que nós sejamos cada vez mais humanos, nos relembra a importância de nós sermos humanos. Então é em nome da associação que eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de dizer a ele que é um prazer que você nos proporciona com seu livro, com a sua história, com a história da sua família, que é um prazer a associação poder divulgar o seu trabalho tão lindo e dizer a vocês que nós hoje trabalhamos com essa assistência a essas famílias e que nós necessitamos do auxílio da comunidade. Então eu deixei alguns livretos ali na frente com todas as orientações do nosso trabalho, de como fazer contato com a associação, por meio do site, por meio do telefone, das pessoas que têm interesse em colaborar com doações, com o seu trabalho, com o seu voluntariado, uma forma também de ajudar a associação. Então eu deixei disponibilizado ali na frente alguns folders, se alguém mais tiver interesse, nós temos mais aqui. E deixei um livreto que foi atualizado neste ano, contando um pouco sobre a esclerose lateral amiotrófica, o histórico, os tratamentos que estão aprovados, quais são as perspectivas futuras. Então, neste material informativo, vocês têm todas as informações mais atualizadas em relação à patologia. Se vocês precisarem de mais material como esse, é só acessar a associação, que nós teremos o maior prazer em enviar às pessoas esse material informativo. Então, eu vou liberar minha fala agradecendo mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui. Com certeza eu muito ganho em estar aqui contigo, fico muito feliz em te ver tão bem cuidado e dizer a vocês todos que nós aproveitemos a noite. Um abraço. Obrigada. Queremos agora chamar o Fernando. Ele vai falar sobre o Lar Frederico Zanan, que é uma entidade beneficente de nossa cidade, que hoje abriga 39 idosos em situação de risco e vulnerabilidade social, que sobrevive de doações e que foi muitos anos também gerida pelo João Marcos. Boa noite a todos. Boa noite ao querido João Marcos e família. Abraçar o mundo em uma rede de caridade. Esse foi o sonho que levou o jovem Antônio Frederico Zanan a fundar a Sociedade de São Vicente de Paulo, na França, em 1833. Presente hoje em mais de 130 países, o movimento vicentino caracteriza-se por reunir homens e mulheres de todas as idades em pequenos grupos chamados de conferências, onde se vivem os ensinamentos do Evangelho à luz do carisma de Vicente de Paulo, o santo padroeiro das obras de caridade. Além do trabalho missionário junto às famílias em situação de pobreza e abandono social, os vicentinos são responsáveis também por asilos, creches e orfanatos, os quais são uma obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo. Em saldo, é de 1917 o início da primeira conferência vicentina, colocada sob a invocação de Nossa Senhora do Monte Serrate. E em 1951 deu-se a fundação do Lar Frederico Zanan, em um prédio concedido pela administração pública aos vicentinos, já com o objetivo de se implantar ali um serviço de acolhimento a idosos carentes. Hoje, o Lar Frederico Zanan consolida-se como uma referência e instituição de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social. Seu atendimento destina-se a idosos com idade a partir dos 60 anos, residentes obrigatoriamente na cidade de Salto. Com uma área construída superior a 2.000 metros quadrados, o lar compreende 30 apartamentos, salas de fisioterapia e terapia ocupacional, salão de beleza, lavanderia, cozinha, entre outras, estando tudo em conformidade com as exigências da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no tocante à higiene e acomodação para idosos. Há também um espaço de lazer dotado de muito verde,
gruta dedicada à Nossa Senhora das Graças, lago ornamental, campo de bocha, churrasqueira e mini teatro de arena. Vale ressaltar ainda que anexo ao lar existe a Vila Antônio de Almeida Campos, isto é, um conjunto de casas destinadas a casais igualmente amparados. Assim, a capacidade de acolhimento do lar Frederico Ozanam é de 68 idosos, com enfermagem 24 horas, atendimento médico semanal e demais atividades frequentes de lazer e cultura. Para tanto, além de um quadro variado de funcionários, o lar conta com a fundamental e valiosa ajuda de muitos voluntários, em diversas áreas, os quais dedicam uma parcela de seu tempo a essa obra de caráter social e humanitário, ofertando carinho e atenção para com os nossos idosos. Enfim, proporcionar ao idoso momentos de tranquilidade, alegria e paz, em um ambiente saudável e acolhedor. Eis o nosso objetivo, eis a missão do lar Frederico Ozanam. Obrigado. Agora nós vamos assistir um vídeo do lar. A capa do livro, ela foi uma inspiração do João Marcos, mas ele contou com a colaboração de um artista, né, o Hélio Rodrigues. Hélio, segundo o João, você conseguiu, com muita sensibilidade e notável competência, traduzir naquilo que ele imaginou. Então eu te chamo aqui para que todos possam te conhecer. O João pediu para que a gente pudesse explicar a capa do livro também. Boa noite a todos. Pessoal, eu sou saltense, nasci aqui em Salto. Nasci e vivi na Vila Nova. E de criança, eu me lembro, dois amigos, João e André, mais ou menos da minha idade. E a gente brincava na rua de terra, e entrava na sua casa para tomar água, e lá estava uma família muito pobre. Lá estava o pai dele pintando uns quadros, fazendo umas letras. Francisco Gimenez, um grande pintor, inclusive o Museu de Salto ostenta lá uma obra dele muito bonita, da cascata. E eu ficava encantado de ver aquilo, aquele homem fazendo letras, e comecei também a fazer uns rabiscos, mas a maneira de se educar na época não era como a de hoje. Então meus pais também, por falta de conhecimento e a situação financeira também, nunca prestaram atenção nisso. E bem depois, já velho, casado, com 2 filhos, eu fui fazer um cursinho de desenho na Escola Pan-Americana de São Paulo, Pan-Americana de Arte. Então fiz um ano lá de desenho, e o João insiste em me chamar de artista plástico. Eu não me acho um artista plástico, eu sou um rabiscador de desenho, faço uns pequenos quadrinhos a óleo, exponho em São Paulo, na Praça da República, há quase 20 anos, participo de uma feira de arte. E com essa petulância minha, eu acabei fazendo a capa de 2 livros do João. E eu fico até emocionado de falar. Confesso que não mereço. Para mim isso é uma glória. Quantas pessoas aí que são formados. Eu não tenho um curso acadêmico, mas o João, pela amizade que temos, e ele gosta dos meus desenhos. E esse último livro eu fiz a capa e não pude estar aqui no lançamento do livro. Tinha outros compromissos. E recebi um comunicado dele esses dias, dizendo
com toda a sua maneira de ser educada, cuidadosa, dizendo assim: Hélio, alguém pediu uma explicação da capa e eu dei a minha explicação sobre a capa, minha humilde explicação, mas eu gostaria que você fosse. Eu li aquilo, fiquei de boca aberta, porque está mais bonita a explicação do que o desenho. O João é uma pessoa fabulosa, e ele pediu também, me convidou para a noite de hoje, e pediu que eu viesse aqui explicar o quê, meu Deus do céu? Tá melhor, como diz o ditado, saiu melhor a emenda do que o soneto, né? Vale mais a explicação do João do que o meu simples desenho. E confesso que eu fiz isso de intuição, mas procurei, gravei aquilo que ele me pediu da capa, e ele achou que ficou além do que ele esperava. Então, João, eu vou pedir para Sandra, né? Sandra, que explique a sua explicação da capa do livro. Gente, imagine eu tentando explicar o que o João explicou no desenho do Hélio. Eu vou tentar. Então, falta só um pouquinho. Ele foi feito no preto, né, sobre o papel branco, e depois ele passou por um design gráfico que texturizou o desenho e ficou conforme a gente vai ver agora. Pode ir. Então, nós temos aqui no centro um homem, e esse homem é representado por todos nós que lemos a obra, mas nós seres humanos, e tem uma mochila. Essa mochila, ela é representada pelos nossos dons, os nossos talentos, as nossas competências, aquilo que a gente tem para oferecer para o próximo ao longo da nossa vida. Aí nós temos aqui um caminho, né? Então, um caminho que leva para um horizonte. Esse caminho é o nosso caminho, é a chance que Deus nos dá, é o caminho que a gente percorre durante toda a nossa vida, né? As influências boas, as tempestades, tudo aquilo que a gente recebe aí ao longo da vida em busca do nosso horizonte. O horizonte, que é por meio do caminho, é que nos leva a Deus, né? A nossa vida em direção àquilo que a gente busca. E sendo melhor a cada dia, a gente vai seguindo os caminhos de Deus rumo ao horizonte. A ampulheta, né, é o nosso tempo. Nós temos um tempo limitado aqui na Terra. E a gente aprende muito no livro que a gente precisa fazer muito bom uso desse tempo que Deus nos deu, porque não sabemos a hora. Estamos aqui, mas não sabemos até quando. Então, que a gente possa aproveitar muito esse nosso tempo, esse desígnio que Deus nos oferece. Ali, nós temos novamente o homem, né? Falando um pouco do dom da vida, mas tem muito a questão da pressão, né? Então, a pressão do tempo que representa na ampulheta, né? A nossa luta por viver. Nós enfrentamos as diversidades da vida dentro de um tempo. Cabe a nós, né, a escolha. E o que a gente não aprende, né, com o livro é que a gente precisa escolher a viver todos os dias da melhor forma. E aí, dentro dessa linha de pressão no dia a dia, que escolha fazemos? Nós podemos fazer a escolha de fazer o bem ao próximo, começando ao mais próximo, a nossa família, né, aos nossos amigos, a quem está próximo de nós. E com isso, a medida do tempo, né, o momento que a gente vive, o momento de viver, o momento do homem. Então, por isso, momento de viver. Então, ele retrata muito a escolha que a gente faz dia a dia
né, para que a gente tenha o melhor momento de viver a cada dia. E é isso, gente. Pois não. Eu devo ter sido um daqueles que perguntou para o João o significado do desenho, especificamente por um motivo. Eu fiquei olhando um tempão essa capa e me intrigou. Aquele homem, me parece, eu vejo assim, eu sinto assim, e para mim isso é muito importante, é como eu enxergo ali um manto. Aí eu perguntei para o João, o que é aquilo? Aquilo é um manto? Depois de décadas de formado, eu tive a felicidade de aprender alguns conceitos, entre eles o conceito de dor total. Aquela dor que acomete a dimensão física, a dimensão psíquica, a dimensão espiritual, social e familiar do ser humano. E aprendi que só existe uma coisa capaz de aquecer essa dor total, que é o conceito de manto. Séculos atrás, os guerreiros iam travar suas batalhas. Ao término dessas batalhas, independente do que foi bem sucedido ou não, eles voltavam para o seu vilarejo. E eles voltavam com muita fome, dor, frio, sofrimento. E eles usavam um manto para amenizar todas aquelas intempéries. E foi justamente da palavra manto que surgiu a palavra palio, que hoje dá o conceito de cuidados paliativos, que é o conceito do manto. E quando eu olhei aquele desenho, aquela arte, é arte mesmo, é de artista, não é de pretensioso não, é de artista. Aquilo para mim, aquilo se iluminou como um manto. Pode ser mochila, pode ser o que quiser, mas aquilo é verdadeiramente um manto. Na voz de uma das pessoas mais capacitadas sobre o assunto, doutora Cari, está aqui presente, vai falar para nós. Muito obrigado. Boa noite a todos. João Marcos, boa noite. Boa noite, Sirlene, Maria Magre, todos vocês. É um agradecimento especial o convite de estarmos aqui hoje, nesse dia único, raro. Naquela ampulheta, naquela redoma, eu vi outra coisa. Eu vi um ser iluminado por Deus. E ele está agradecendo a iluminação dele. Ou seja, o tempo dado, ele não está preocupado. Ele está aproveitando muito bem, porque ele está sendo iluminado por todos os momentos. Porque ele está aproveitando todos os momentos que são muito raros. O que é raro? Raro é aquilo que não é comum, que não se vê com frequência. Isso é raro. Essa imagem do Lago da Birmânia, ela... Pode apagar a luz aqui na frente? É possível? Não? O João Marcos consegue ver? Melhor. Melhor ainda. Essa imagem, ela só é vista uma vez ao ano, de acordo com uma certa iluminação. Vamos mexer um pouquinho. Esse é o agradecimento que nós temos que fazer todos os dias, pela iluminação que Deus nos dá de graça. E aí vem a condição médica. O médico trabalha com doenças. Não com uma doença única, com várias doenças. Mas qual é o conceito de doença? Se nós formos ver aquele livro chamado CID-10, tem 2.200 doenças, feito em 89. Passam-se 11 anos, mais 16, 27, hoje tem mais de 12 mil doenças. 10 minutos de conversa com a Sandra, eu descobri 20 doenças. Ela era saudável até chegar
a consulta comigo. Ela vai sair tremendamente doente da consulta. Isso é doença. Aquilo que sai do normal. Isso é doença, esse é o conceito. Mas qual é a pior doença, Sandra? Qual? Ela falou da alma. Qual é a doença da alma? Está no CID-10? Não está no CID-10. Não vai passar no INSS. Não vai ter aposentadoria por esta. Com certeza não haverá. Mas perguntamos para os indivíduos, temos câncer, Alzheimer, glioblastoma multiforme, mas tem uma que assusta. Foi a história de João Marcos. João Marcos, com 48 anos de idade, no auge dele, ele vem à consulta ao consultório juntamente com a Sirlene, com uma história de uma fraqueza muscular que iniciara-se na perna esquerda. Fraqueza progressiva. Chegou no ano de 2009, em abril para maio, ele fez um exame chamado eletroneuromiografia, um exame de choque. E veio um resultado: doença do neurônio motor. E vai na internet, e coloca na internet, lá no Dr. Google Yahoo, fraqueza muscular, tremor do músculo, chamado fasciculação, mais eletroneuromiografia com doença do neurônio motor ou processo neurogênico. O que tem lá? Esclerose lateral amiotrófica. Mas nem sempre é isso. Mas na literatura é isso que aparece. Eu nunca ouvi falar nessa doença. Doença muito rara. Aí eu vou na literatura, de novo. O que é esclerose lateral amiotrófica? É uma doença antiga, descrita já em 1869. Quem a descreveu, esse indivíduo chamado Jean-Martin Charcot. Mas tudo bem, nunca escutei falar dessa doença que aparece. Mas o que é essa doença? Ela é conhecida nos Estados Unidos com esse nome chamado Lou Gehrig. Mas quem foi Lou Gehrig? Um famoso jogador de beisebol, muito importante, da década de 30 do século passado. Esse indivíduo ganhou todos os prêmios na época de beisebol. Um indivíduo muito forte, resistente, lindo, maravilhoso, e começa a apresentar um quadro igualzinho do João Marcos. Só que a fraqueza era na mão esquerda. Entre o primeiro sintoma dele até a morte, 2 anos. Ou seja, essa é a esclerose lateral amiotrófica. Doença do neurônio motor que leva a paralisia motora progressiva, irreversível, era incurável, continua incurável, e no livro está escrito ainda uma outra condição: fatal. Isso é ruim, uma doença fatal. Eu gostaria da doença boa, que não matasse, que deixasse a pessoa viver para o resto da vida. Isso é coisa boa? Por que eles põem fatal para essa doença? Para falar que ela é progressiva, para falar que em relação ao prognóstico, nós temos um prognóstico reservado. Ainda mais, nós vamos na literatura e vamos ver a sobrevivência após o início do primeiro sintoma. Ou seja, com 36 meses depois do início da doença, só 18% das pessoas estão vivas. Esse é o grande problema, daí que vem a condição fatal. E é com essa condição que o João Marcos aparece à consulta em maio de 2009. Realmente eu tenho esclerose lateral amiotrófica, este é o prognóstico. Qual é a causa ou as causas? Eu tenho 2 filhas, é uma doença hereditária, existe um tratamento específico? Existe algum outro tratamento que esteja sendo feito, por exemplo, ensaio clínico? Célula-tronco, como que é essa história de célula-tronco? E a autonomia? Ela leva realmente uma perda de autonomia? São todas perguntas feitas numa consulta rápida, não dá tempo para responder tudo isso. Não tem como responder toda essa condição. Escutamos, vamos avaliar, e realmente na avaliação clínica, na consulta, parece que realmente é a esclerose lateral amiotrófica. Porque tem atrofia, tem fasciculações, que é o tremor na carne, os reflexos, quando eu bato o martelo, eles são vivos e são características da doença. Mas essa doença não tem nenhum exame que eu faça que dê diagnóstico de certeza. 10% das pessoas com diagnóstico confirmado de ela, não é. É uma outra condição. Eu necessito, Marcos, fazer outros exames. Portanto, conduta médica, sabe muito bem disso. Paciência, reavaliar e esperar. Mas ele queria algo mais. Ele queria saber como que era a doença. Vamos explicar. É uma doença que os neurônios motores, eles morrem, eles desaparecem no indivíduo com esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que nós temos genes que podem favorecer a doença, só que não é só isso. Tem alguma coisa ambiental, alguma condição ambiental que favorece na pessoa sensível o aparecimento da doença. E são várias condições ambientais, são inúmeras condições ambientais. Dentre elas, infecções, poluentes,
micro-organismos, traumas, esporte, atividade física, intoxicação por substâncias exógenas. Na Itália, aqui o lugar, esporte. Na Itália, 6 vezes mais frequente é a doença em ex-esportistas de futebol. Isso é interessante, esse aspecto. O que será que leva a essa doença? Os cientistas procuram, portanto, as causas que poderiam levar à doença. Qual é a célula que é mais afetada, ou quais são as células que são afetadas? É fundamental que saibamos para conseguir interromper a evolução da doença. As pesquisas são feitas, as procuras de drogas, elas não param, elas continuam. Mas quando nós falamos de uma droga, há mais de 10 mil moléculas que podem ser úteis para essa doença. Nós temos que saber escolher qual é a melhor molécula para isso. São passagens, portanto, até que se chegue ao final da escolha da molécula. Para 10 mil moléculas, somente uma que fica lá em cima. Demora muito tempo, ao redor de 20 anos, do início da pesquisa até chegar no seu final. E com isso existem algumas moléculas que são potencialmente úteis e as pessoas começam a fazer parte de ensaios clínicos. E logicamente o paciente quer saber, será que não tem nenhum ensaio clínico que esteja sendo feito? Eu sou voluntário para isso. Mas é importante que a pessoa ela se envolva realmente, se comprometa realmente como voluntária. E pode ser que seja uma voluntária que entre no placebo. Enquanto isto, estão sendo descobertas outras moléculas. É um doador. É um doador de tempo também. Então não é simples a história do ensaio clínico. E é muito importante também porque certas pessoas querem testar algumas medicações que estão sendo estudadas. Medicamentos que nós já temos em farmácias, em prateleiras. Por exemplo, a minociclina. Por exemplo, algumas vitaminas especiais. O que pode acontecer? Se bem não fizer, mal não fará. Não é verdade. A minociclina que está sendo testada numa certa época não foi muito boa. Acelerava a doença em 6 meses. A pessoa morria antes do tempo. Acelerava. Daí o receio de se liberar qualquer medicamento antes de ser completamente testado. Uma das poucas medicações que pode ajudar, Riluzol. E essa medicação sendo tomada todos os dias ao custo de $1.000, aumenta 3 meses a sobrevida. E às vezes as perguntas vêm, será que vale a pena 3 meses com sofrimento? É aquela ampulheta que se encontra. Ou será que vale a pena 3 meses com iluminação? É um outro jeito de ver a situação também. Então essa medicação trouxe essa possibilidade, mas ela não resolve. E aí vem o nosso interesse, célula-tronco. Com célula-tronco eu pago, eu vendo as minhas coisas e eu vou fazê-lo. E assim aparece na Veja, aparece em várias coisas, em outras revistas, que está acontecendo célula-tronco, através de uma célula embrionária é possível fazer qualquer tecido, dentre eles o próprio sistema nervoso central, e vários locais têm célula-tronco. China, Singapura, Tailândia, Alemanha, e os pacientes começam a ir $50.000 a aplicação. E o que acontece? Um trabalho feito na Holanda, que lá os pacientes ganham um código de barra, e eles são acompanhados, expectativa 36 meses. Os pacientes, expectativa de vida depois do tratamento com célula-tronco, 29 meses. Ou seja, se nós formos ver o que aconteceu, a colocação de célula na região motora cerebral acelera a evolução da doença, ou seja, a progressão mais rápida. Em vez de tratar, maltratar a pessoa, esse é o trabalho da Holanda que acontece. E os ensaios clínicos animais? É importante. São feitos ensaios clínicos animais, dos ensaios clínicos vão sendo descobertas cada vez mais moléculas que possam trazer benefícios para os indivíduos. Estamos vivendo essa fase. Eu estive num congresso recente, já que se começou um momento de terapia gênica com modificação celular através desses adenovírus e com colocação de substâncias que poderiam fazer proteção neuronal e ampliando a sobrevida e eventualmente até uma recuperação daquilo que se perdeu. E o João Marcos retorna. Ele retorna em junho de 2009. Depois que eu havia solicitado os exames para ele, ele trouxe os exames, líquidos cefalorraquiano, outros exames de sangue, todos normais. E o quadro clínico parecia realmente esclerose lateral amiotrófica. E eu disse, João Marcos, realmente parece que seja esclerose lateral amiotrófica. E ele falou, vamos enfrentar essa doença. E ele continua aparecendo nas consultas. 2 anos depois, ele se encontrava com uma fraqueza muscular pronunciada, membros superiores, membros inferiores, com uma dificuldade para falar, desartrofonia, com já uma dificuldade para alimentar-se, disfagia,
já com um certo desconforto respiratório, com respiração mais curta. E a pergunta, e o próximo momento? E o que mais que pode acontecer nessa doença? Ela é puramente motora. Ela não leva a comprometimento de outros órgãos. Parte cognitiva, toda preservada, e esse é o medo dos profissionais. Que a pessoa vai paralisando e a cabeça toda lá preservada. E ele vem com essa condição. João Marcos está na hora do tratamento multidisciplinar. A palavra é linda, mas a colocação do tratamento é difícil. Muitas pessoas, médicos, psicólogos, terapeuta ocupacional, engenheiro, jurídico, social, farmacêutico, odontólogo, e vai. Esse é o multidisciplinar. Mas para tratarmos os problemas do corpo, as dores, os outros problemas, a parte psicológica também, mas o que nós estamos fazendo? Tentando manter aquilo que é fundamental na medicina, que é a saúde. Manutenção de saúde. Qual é o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde? É lindo. É o estado de bem-estar físico, mental, espiritual e o completo, social e jurídico. Porque não pode ter saúde com injustiça. E não está lá. Isso que se encontra no conceito. E saúde não fala em lugar nenhum, em momento nenhum, que é não ter doença. Não é. É saber viver o tempo todo. Esse é o conceito de saúde. E para isso nós temos que ampliar. Não é só tratar o corpo. Nós vamos tratar a mente. Nós vamos tratar o espírito também. Ou o médico ser tratado também pelo paciente de uma forma espiritual. E isso eu percebi com João Márcio Sirlene. Nas consultas, as consultas eram leves. Mesmo com toda aquela condição de diagnóstico e prognóstico. Pela espiritualidade que eles traziam, o calor que eles traziam para o médico, que era para mim. Eu fui aprendendo uma outra coisa com eles. Fui aprendendo um detalhe fundamental. Aproveite o momento. Isso que ele colocou no livro. Aí ele vinha com essa condição toda, vinha com a avaliação respiratória, um detalhe aqui, capacidade vital forçada de 50%. E isso significa que já tinha perdido 50% da sua função respiratória. E esse é um detalhe importante, porque uma perda maior disto, eu já não consigo fazer certos procedimentos. E com a disfagia, que é a dificuldade para deglutir, já estava sendo dificultosa com perda de peso, é igual a gastrostomia, que é uma sonda gástrica. E essa sonda tem que ser colocada antes da capacidade vital forçada ficar completamente diminuída, e assim não há possibilidade de eu fazer o procedimento. João Marcos, nós vamos ter que fazer a gastrostomia. Vamos. Foi feito. E assim, através da gastrostomia, a nutrição dele melhorou, o aspecto nutricional. Essa foi a grande vantagem de ter sido feita essa conduta antes do tempo chegar da perda maior, pela crença, ele acreditou. Mais tarde, ele veio com outro problema, piora respiratória. E assim o BiPAP, que é aquele ventilador, começou a ser utilizado. Mas a secreção veio, juntamente com o BiPAP, para tirar a secreção que levava a uma diminuição da tosse, um aparelho chamado Cough Assist. Mas o BiPAP e o Cough Assist não eram mais suficientes para manterem a respiração dele. Foi realizada a traqueostomia. Isso em 2012, já faz 4 anos. E outro problema veio. Motricidade comprometida, fala não mais possível e a cabeça preservada. O que eu faço agora? Comunicação. Como? Tabelas. Mas a tabela demora, ele era muito esperto. E ele ficava irritado, porque estava difícil a gente entender. E o médico, então, pior ainda. Não entendia nada. Pior. Minha leitura labial é péssima. E assim tem um aparelho chamado MyTop. Um aparelho que a gente consegue fazer comunicação com o dedinho, com o dedo do pé, com o olho, com a bochecha. Depende com que nós façamos a conexão de interface. E o João Marcos, trouxe MyTop. E com esse MyTop, portanto, nós começamos a ter a possibilidade de termos uma comunicação mais efetiva com o João Marcos. Aí, mais outro problema. Aí vem a parte urinária, mais uma sonda ganha. Ele ganha alguém no quarto para tomar conta dele. Com todas essas perdas presentes, tem saúde ainda, João Marcos? Pergunto. Tem saúde? Se formos no livro, já foi. Aí que vem a história do tratamento paliativo. Mas para os médicos, palha vem de Atena, deusa Atena. Que ela utilizava aquela capa, que é o manto dela. Daí que é palha. E com a palha não importa o tamanho da tempestade.
Aí que vem a história do paliativo. Eu não tinha dúvida, João Marcos tinha muita saúde. E aí está o que ele escreve. Quando recebi a confirmação do diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica em meados de junho de 2009, vivi o dia mais difícil de minha vida. Iniciei a experiência de ter que conviver com uma doença incurável pela medicina e de reduzida expectativa de vida. Entretanto, diz ele, percebi que a cada perda e ganho, que eu comentei com vocês, Deus renovava minhas forças, coragem e determinação para perseverar na luta pelo dom precioso da vida. Era o momento de viver. Ele estava com saúde ou não estava com saúde? Completamente. João Marcos, ele estava desde o começo fazendo aquilo que os indígenas têm que aprender desde criança, que os gregos ensinavam para os seus meninos desde pequeno. Os gregos buscavam mitologia e explicação para o mundo em que viviam. E assim nós temos as nossas histórias gregas, dentre elas de Hércules. E Hércules, conhecido como Heracles, também meio irmão de Zeus e Alquimene. Hércules, ele foi um dos indivíduos mais interessantes da mitologia. Dentre eles, os 12 trabalhos de Hércules, um dos trabalhos mais lindos foi o vencer o leão da Nemeia. Mas o vencer o leão da Nemeia não era matar o leão, era matar o leão dentro dele mesmo. Isso era muito importante. E a forma como que ele matou o leão, que é muito importante, e a forma como que ele voltou depois de matar o leão, trazendo o que era o couro daquele leão. E aquele couro é que fazia com que ele se protegesse de todas as adversidades. João Marcos estava fazendo isso. Ele estava nos ensinando exatamente essa condição também. E esses trabalhos de Hércules é a base da paideia, é aquilo que os gregos ensinam para suas crianças em relação a essa condição. E eles não ensinam só Hércules, eles ensinam também uma outra história muito bonita, a história de Pandora. Pandora, pan, vários. Dora, dons, vários dons. Que é o que se encontrava dentro da mochila. Os vários dons. E nós nascemos desse jeito. Tudo depende de que nós utilizemos. Vamos utilizar esses dons todos. E Pandora, ela veio para a Terra. E ela veio para a Terra amando de Zeus. Porque alguém tinha feito alguma coisa que não foi muito boa. Um pecado muito grande. Qual foi o pecado? Roubaram o fogo do céu. Trouxeram. Quem que foi que fez isso? Prometeu. E ensinou Epimeteu, o irmão dele, a utilizar o fogo. E assim veio o castigo. O castigo qual que foi para Prometeu? Ele ficaria preso lá no Cáucaso. Mas não bastava ficar preso com uma coleira no pé, como os políticos nós temos. Calma, não está sendo gravando não, né? Aí, tá bom. Tinha que ficar preso lá no Cáucaso e ter o fígado comido por uma ave de rapina todos os dias. Mas se o fígado fosse comido, sem fígado ninguém vive. Zeus deu o quê? A vida eterna, através da célula-tronco. O célula-tronco já existia desde aquela época. Ele era renovado à noite. E de dia, um fígado novo. A ave comia de novo. Renovava. Vale a pena a vida desse jeito? Difícil. Dessa forma. E Epimeteu, qual que é o castigo? Irmão de Prometeu, que ensinou os outros homens a utilizarem o fogo. Sem ser dado. Uma forma dada, realmente. Qual o maior castigo para o homem? Uma mulher tinhosa. Cheia de dons, que era Pandora. Ela veio e ela trouxe aquela caixinha, naquela caixinha quando aberta, todas as desgraças vieram para o homem, dentre elas doenças. Mas escondida se encontrava uma coisinha pequenininha. E essa coisinha pequenininha que se encontrava escondida era a esperança. E a forma de representar a esperança é a âncora que o marinheiro carrega no seu barco. E a âncora representa, com ela você tem esperança. Não importa a tempestade. E não importa onde você esteja, se você tiver uma âncora. Isso que representa esperança não é desejo. Esperança é um sentimento de proteção, como a palha também é um sentimento de proteção que aparece. E quais são as vivências de esperança? Todas presentes, João Marcos e Ciro Leme. Acreditando, enfrentando, utilizando estratégias para lidar com a doença, expressando espiritualidade, resignando-se, perspectivando o sofrimento, aceitando o sofrimento, valorizando o sofrimento dos outros, esperando, expressando emoções e sentimentos, sendo otimista, reforçando laços. Olha a reunião hoje aqui, olha só o que está acontecendo, sentindo apoio a todo momento.
Aí eu pergunto de novo, qual é a pior doença? Hoje eu não tenho dúvida. Antes eu tinha. Mas depois dessas pessoas, eu não tenho esperança. É a desesperança. Essa é a pior doença que pode ter. E como manter esperança? Uma delas, que é a forma mais rica que tem, nós, como seres humanos, muito interessante, nós somos seres frágeis, muito frágeis. Nós precisamos do outro desde quando nós nascemos, que é o ato do cuidar. Daí que vem a palavra coera. Coera é cuidar, que deu coração também. E o cuidar tem um conto maravilhoso, que é um conto de Higino, no ano 27. Neste conto, Higino, ele encontrava-se sem fazer nada. E, na verdade, nada, não estava sem fazer nada, era cuidado, sem ser chamado cuidado, nada. E o dia não passava, resolveu fazer alguma coisa. O que ele fez? Ele pegou matéria da Mãe Terra e fez um molde lindo. Ele ficou tão extasiado que chamou Zeus para ver. Zeus veio, olhou, maravilhado ficou. Mas tinha defeito, estava parado. E Zeus deu uma volta e deu uma respirada profunda e aquilo começou a se mexer. E os pais, lógico, né? Vou dar o nome, Zeus filho. Cuidado, não. Quem vai dar o nome sou eu, porque fui eu quem fez. Terra, Gaia, Mãe Terra. Não, veio de mim a matéria. Eu que vou dar o nome. Discussão plena. 2 homens e uma mulher. Quem está ganhando? Ela, lógico. Chamaram Cronos, Deus do tempo. Cronos escutou e decidiu. Esse ser criado vai ter um ciclo. Ao terminar o seu ciclo, aquilo que deu forma à matéria vai voltar para você, Terra, para que você possa doar para outros serem feitos. E aquilo que deu vida, o Espírito, vai voltar para você, Zeus, para que você possa escolher um outro para introjetar algo tão belo para criar um outro ser desse jeito. E você cuidar, vai ter a grande honra de cuidar desse ser durante todo o tempo que você viver, ou durante o tempo que esse ser viver. E como esse ser foi feito da parte mais rica da terra, o humus, eu vou dar o nome, humano. Assim foi criado o ser humano. Mas um detalhe muito importante: só vai ser humana a pessoa que cuidar de alguém durante a vida dela. E humanizada completamente será essa pessoa se ela deixar-se cuidar por alguém durante a vida dela, na sua necessidade, com humildade. E para não se esquecer disto, deve ser ajoelhar. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se em cima do humus, a parte mais rica da terra. Depois que você agradecer a sua vida, levante-se e olhe para o céu. Tem outro livro ainda, Sirlene, deve estar por aqui, depois eu pego, da Vera Trujillo. Vera Trujillo também esclerose amiotrófica, como João Marcos, do mesmo jeito, cadeira de rodas, só comunicação ocular, belíssima cozinheira, e ela mandou aqui para vocês também, de receitas de cozinha. E ela disse um detalhe muito interessante: como é que nós começamos a sermos humanos? Quando nós dominamos o fogo, quando nós colocamos a comida no fogão e a família em volta de uma mesa. Por isso que ela mandou, ou seja, homenagem à família também. Então são pessoas que nos fazem ter que dar receitas de... Achou esse aqui. E tem uma dedicatória para vocês também. Tá, obrigado, tá bom? São pessoas muito especiais. São pessoas que me ensinam, que nos ensinam. Aí eu aprendi um conceito diferente de saúde através dessas pessoas, que é a capacidade de aproveitar a vida em todos os seus momentos e a capacidade de enfrentar novos desafios. Assim como o João Marcos também. Isso aqui é um belo desafio. Sair daqui de Salto, ir a São Paulo, e o maior desafio de todos, meu Deus do céu, é aquela turma lá daquela Zona Leste. Nossa Senhora, que coisa, né? E aí ele vai, e o interessante, Corinthians campeão no ano passado, aí Tite, em janeiro de 2016, contando a história de 2015, pergunto-lhe os momentos especiais. Um dos maiores momentos de 2015 foi o que aconteceu em 14 de setembro, com a visita de João Marcos. Ele se sentiu muito emocionado e honrado com essa presença lá, nesse momento. E com vocês, Sirlene, João Marcos, Maria Amável e a outra, Maria Paula,
O que eu tenho aprendido com vocês? Com paciência podemos amar outras pessoas e amar a misteriosa jornada da vida. Nós temos que ser cúmplices da criação. Mesmo com essa turma desse jeito, mas vocês têm que agradecer todos os momentos da nossa vida. E assim também eu faço atenção a vocês por estarem escutando. E estamos todos reunidos aqui. Muito obrigado mesmo. Nesse dia especial. Aqui eu não posso tocar porque eu tenho alergia, tá? Mas ele mandou para a Associação Francisco Zanam para fazer parte dela, lá, que ele verificou que falta um negocinho lá na parede, por isso que ele mandou para vocês lá, tá? Em homenagem ao João Marcos, tá bom? Eu vou pedir vocês para eles, por favor. Eu não posso pegar por alergia. Se eu tiver, eu sou do seu corpo. Eu trouxe remédio. Eu trouxe remédio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tomás. Dracarino. Uma pequena lembrança. Tem uma pequena lembrança da Casa Aliança, da família Bordini. Senhor, uma pequena lembrança aqui da Casa Aliança, da família Aliança. Tá bom. Obrigado. Obrigado a todos. Continuando a nossa programação, dentre as muitas conversas inspiradoras que o João Marcos teve com o Hélio Rodrigues, ele combinou com você, né, Hélio, que você faria para nós uma fala. Por favor, venha até nós. Quando, no lançamento do segundo livro, fizemos uma visita ao João. Walter Lenz, meu irmão Jorge e eu. E ali então ele me passava as diretrizes para a capa do segundo livro dele, que era o Bom Samaritano, a capa. E em conversa com o João, ficou nítido para todos nós que ele, um grande conhecedor da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, ele tinha uma preferência muito grande por duas passagens, que é o Bom Samaritano, e isso no Novo Testamento, né? A parábola do Bom Samaritano, e também no Novo Testamento uma carta que o apóstolo Paulo escreve ao povo de Coríntios, aos Coríntios de Corinto. Então, João, eu vou tentar ler essa carta de São Paulo. Aspirai
aos dons que são os melhores. Mas agora vou mostrar um caminho excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, sou como bronze que soa, ou como o símbolo que retém. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência existentes, mesmo que tivesse toda a fé do mundo, a ponto de remover montanhas, se não tiver o amor, não sou nada. Ainda que eu distribuísse tudo o que possuo, todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado numa fogueira ardente, mas se eu não tiver o amor, isto tudo de nada adiantará, ou me trará qualquer proveito. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, não é vaidoso, e também não se ensoberbece e não se porta inconvenientemente. O amor não busca seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor nunca se alegra com a injustiça, mas sempre se rejubila com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca, jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão e a ciência findará. Pois a nossa ciência é parcial, as nossas profecias e línguas são imperfeitas. Mas, porém, quando vier a perfeição, tudo aquilo que é imperfeito então desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, julgava e pensava como criança. Porém, desde que me tornei homem, eliminei todas essas coisas de crianças. Hoje, todos nós vemos como que através de um espelho embaçado, confusamente, mas então veremos face a face, nitidamente. Hoje conheço somente em parte, mas então conhecerei totalmente, assim como eu mesmo sou conhecido. Agora, subsistem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém,
eu disse para vocês que o João estava nos vendo. Então eu quero chamar aqui a Sirlene. Boa noite a todos. É uma grande alegria recebê-los aqui. E agora é o momento de apresentar o João Marcos, mas eu queria chamar aqui na frente todos os profissionais de enfermagem que cuidam dele diariamente, a fisioterapeuta, aqui na frente, para a gente apresentá-lo. Já entrou? Pessoal da enfermagem, por favor. É uma alegria muito grande conviver com você, viver com você, aprender com você. Então, essa equipe que nos ajuda, está conosco todos os dias, ajudando nessa missão que Deus nos pediu, né? Eu falo sempre, Deus é muito bom, Deus é o Pai, Deus cuida de nós com muito carinho, então Ele manda anjos na nossa vida, né? E anjos muito especiais, né? Chamá-los aqui para apresentar o João Marcos foi assim uma forma de agradecimento, né? Agradecimento a essas pessoas, que é um trabalho assim, muito bonito, é muita doação, é muito amor, né? Complementando, é muito amor, não tem palavras, né? É muito amor que todos os dias eles dedicam não só ao João Marcos, mas à nossa família, né? Então, vamos apresentar o João Marcos aí. Essa é a apresentação, né? São parte da nossa vida. Fica a nossa família, né? A família se estende, né? Tem os profissionais também, os médicos, nutricionistas que estão aqui, que são verdadeiros anjos presentes em Deus. Doutora Cari, doutor Saf, são seres humanos muito iluminados. Por que eu digo isso? Eles cuidam de nós com muito amor, e o que eu destaco neles é o seguinte: eles sempre que foram solicitados, tem a doutora Norma também, uma abnegação fantástica. Todas as vezes que precisamos deles, solicitamos, eles sempre presentes. Isso é muito importante, não deixar sem resposta. Eles nunca deixaram a gente sem resposta, sem uma atenção, sem um cuidado, sem um sinal muito forte de amor, né? Então, essa é a história do João Marcos, é a nossa história, é a história dessas pessoas que nos ajudam nessa caminhada. Eu falo, os problemas vêm, né? Mas Deus manda as soluções, Deus se faz presente, né, João Marcos? E a gente ama muito, muito, muito essas pessoas e todos vocês que já fazem parte da nossa história. Nosso muito obrigado, João Marcos. Você é um presente de Deus para todos aqueles que tenham a oportunidade de conviver com você. Obrigada. Foi preparada com muito carinho e como uma aliança entre muitas pessoas. Então eu quero dizer que temos aqui alguns convidados especiais, que são amigos do João Marcos, como todos nós.
E eles vieram, né, para brilhantar ainda mais essa noite. Então, eu quero apresentar o Luciano, o Joás e as crianças do projeto Mirai. João, essa é uma surpresa para você e para sua família. Eles vão cantar uma música que foi escolhida pelo João. Isso é uma festa. E eu vou levar o aplicativo pra gente montar a banda. Ele vai... A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso às canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer se não correr da luta, nada a fazer se não esquecer o medo. Abro o peito, uma força, uma procura, fuge às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim.
Casa Aliança, agradecer, enfim, todos pela oportunidade e a participação das crianças do Projeto Mirai, que eu contei para o Marco quando estive lá, o João, e deu certo, e ele escolheu essa música, a gente fez com muito carinho para você, e as crianças um dia, tem mais crianças também, né, no Projeto Mirai. O Projeto Mirai é um projeto do Rotary Montonet, que a gente criou junto com o nosso companheiro Jimmy, que está ali atrás, que é um japonês, que Mirai em japonês significa futuro. E essas crianças, é um projeto que a gente vai acompanhar eles até a faculdade, para que eles se tornem grandes líderes dentro da nossa cidade e que façam realmente uma transformação. Então, gostaria que vocês aplaudissem mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado. E, Johnny, já nós estamos chegando aí, com bastante barulho para você. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Nós temos um momento singelo, mas ele é muito significativo. Ele trata de uma homenagem. E eu vou ler um texto, então, escrito também pelo João, para vocês entenderem a homenagem. A definição da palavra aliança está ligada ao verbo aliar, que significa juntar, unir, combinar e conciliar, mas também dá o sentido de reunir por interesse ou ação em comum. Assim, as motivações que alicerçaram a criação do projeto Aliança para o Bem foram o altruísmo e a determinação da família Bordini por fazer o bem, a bondade e iniciativa dos proprietários da Casa Aliança em patrocinar o evento, visando reunir e unir pessoas com o objetivo de somarem esforços no intuito de ajudar entidades beneficentes, reconhecidas pelos relevantes serviços prestados ao próximo. Fato notável foi o sucesso alcançado com a experiência da primeira Aliança para o Bem, realizada no dia 9 de junho passado, que suscitou na família Bordini o desejo de promover novo evento nesta data, ampliando os benefícios destinados à Brela e ao Lar Frederico Zenan de Salto. Desse modo, a família Bordini decidiu perseverar, fazendo o que sempre fez ao longo da sua história, isto é, o bem. Por isso, a campanha Aliança para o Bem irá perpetuar, transformando a ideia numa marca institucional da Casa Aliança. Dessa maneira, é oportuno dar ao acontecimento uma logomarca que exprime a inspiração e o conceito da promoção. A concepção do logotipo foi elaborada a partir de um pensamento muito simples, ou seja, a própria figura da aliança, que por si só representa a força de simbolismos marcantes da vida humana, como a aliança de Deus com os homens, narrada na Bíblia Sagrada, o anel colocado no dedo anular da mão esquerda do homem e da mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, para formar um só corpo e uma só carne. E o círculo de pessoas compartilhando interesses em comum, ou reunidas porque gostam de estar umas com as outras. E também o pacto celebrado entre instituições e organizações por um mesmo ideal, mais recentemente chamado de parceria. Hoje também temos a presença dos nossos músicos e do Projeto Mirai. Desta forma, nasceu a logomarca, inspirada pelo exemplo de gente do bem que faz o bem, doando suas potencialidades em prol de causas nobres, proporcionando meios e recursos para mais pessoas se juntarem e fazerem a diferença na vida do próximo, que carece de ajuda. Daí, a representação gráfica do logotipo contemplar duas alianças entrelaçadas, formada por homens e mulheres de todas as raças e de mãos dadas, que simboliza a união da Casa Aliança com outra instituição, agrupando pessoas, cujo único propósito é integrar a parceria e servir.
Diante de tudo que podemos testemunhar, cabe parabenizar a família Bordini por empreender o propósito social Aliança para o Bem, comprovando concretamente o belíssimo ensinamento de São Paulo anunciado na Carta aos Romanos, que afirma: para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Que Deus retribua a família Bordini na medida de 100 por 1. Assim seja. Homenagem de João Marcos Andrieta e a arte da logomarca Rodrigo Prenstetter. Eu quero agora chamar Maria Amabile. Obrigado. Esse texto foi o texto que eu acabei de ler. Obrigado. Agora chamar a Sirlene. Eu vou ler aqui o agradecimento que o João Marcos fez a todos. Agradecimentos. Segunda Aliança para o Bem. Agradeço, em nome do João Marcos, a realização deste evento, que teve o objetivo de divulgar o lançamento do livro Momento de Viver, partilha de uma experiência com Deus após o diagnóstico de Ela. Mas, principalmente, tornar mais conhecida a esclerose lateral amiotrófica e apresentar os relevantes serviços prestados por duas entidades beneficentes merecedoras da nossa admiração e imprescindível ajuda. Falo da ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, com sede em São Paulo, que oferece assistência aos portadores da doença sem condições financeiras, e cito também o Lar Frederico Zanan, aqui de Salto, que ampara, proporciona bem-estar e vida digna a idosos e idosas carentes. Externo os nossos agradecimentos aos senhores e senhoras convidados e presentes pela demonstração de carinho e respeito. Ao pastor e amigo Dom Vicente Costa, que bondosamente redigiu com uma sábia e belíssima homilia a apresentação do livro Momento de Viver. A doutora Patrícia Spanish, vice-presidente da ABRELA, pelo empenho em participar dessa cerimônia, visando apresentar os serviços e atividades da instituição. Ao meu médico, doutora Cari Souza Bulli de Oliveira, fundador da ABRELA, que docilmente concordou em sacrificar outros compromissos para fazer a palestra proferida há pouco, dando esclarecimentos sobre ela. Ao amigo e artista saltense Hélio Rodrigues, que elaborou com primor as ilustrações do livro em pauta, se dispôs a explicar o processo de criação do desenho da capa, da obra, e ainda nos presentear com a declamação da sublime lição
sobre a prática da virtude da caridade. Aos profissionais da imprensa de nossa cidade e da região que gentilmente prestigiam essa solenidade, às consórcias Cícera e Daili e ao confrade Fernando, que prontamente compareceram para representar o lar Frederico Zanan nesta noite, aos amigos e músicos Luciano e Joás, pelo carinho e devotamento que tiveram em abrilhantar com seus talentos esta festa para celebrar o dom da vida. A amiga jornalista Ágata Cristina Henrique, pelo árduo e competente trabalho de revisão e formatação do livro Momento de Viver. Nossa, muito obrigada, Ágata. Ela veio de São José dos Campos para participar. Aos casais amigos Sandra, Rodrigo, Márcia e Daniel, pela abnegação incondicional e indispensável apoio na organização deste acontecimento. Aos funcionários, colaboradores da Casa Aliança, que dedicam seus serviços nesta festividade. A família Bordini, Senhora Alice, Senhor Luiz, Ana Cláudia, Luiz, Marcos, Ana Lúcia, que generosamente tiveram a iniciativa de promover e patrocinar este evento. Aliás, vocês fazem muito mais, pois com plena solicitude transformam de modo concreto e no cotidiano de suas vidas as boas intenções em suas boas ações. Assim, é graças à força do testemunho desta família exemplar que nós inspiramos para chamar essa confraternização de aliança para o bem. A todos, eu e o João Marcos seremos sempre agradecidos. Deus lhe pague. Eu pensei que era só tomar para nós. Coisa de João Marcos. Achou que ia ser de graça. Achou que ia ser de graça. Vem ajudar. Ai, João Marcos. Achou que ia ser de graça. Bem justo. Não quero que você. Pai. Está fazendo muito isso, né? Está fazendo muito isso, sei lá. Não vou deixar vocês verem. Não precisávamos presentear, você já é um presente de Deus para nós. A gente está muito emocionado. Muito, muito, muito. A gente te ama muito. Quantas vezes você quiser nos presentear aqui com outros eventos, a gente está aqui à sua disposição e a sua família. Nós te amamos muito.
maravilhoso este presente. João Marcos, hoje é um dia muito especial para nós. Estamos aqui fazendo esse pequeno encontro, mostrando tudo que pessoa que você é. Agradeço muito por ter conhecido você e ser nosso amigo. E quando você quiser, a porta está aberta, qualquer dia, dê mais um evento. E agradeço tudo que você desejou para a gente. Você não merece tanto elogio assim. Nós queremos só ajudar você a ser mais feliz. Obrigado. Bom, meu pai tem uma mensagem a todos os participantes. Mensagem aos participantes da Segunda Aliança para o Bem. Revelo que estou cheio de alegria, comovido e grato pela atitude generosa e fraterna da família Bordini, que não limitou esforços em promover e patrocinar a Segunda Aliança para o Bem, que está se tornando uma valiosa e edificante oportunidade, cuja finalidade primordial é motivar as pessoas ao exercício do ensinamento supremo da vivência cristã, partilhar os bens e utilizar os talentos em benefício do próximo. Admito que transbordo de satisfação em atender à solicitação que me fizeram para compartilhar uma mensagem com os participantes deste memorável acontecimento. Peço, assim, o consentimento de todos para sugerir 10 práticas muito simples com o intuito de viver mais e melhor. Primeira, evitem reclamar da vida, pois o dom da existência é dádiva de Deus. Segunda, exercitem o corpo, mas sem exageros. Terceira, gastem o tempo em atividades que proporcionam prazer. Quarta, amem intensamente a sua família. Quinta, respeitem as amizades verdadeiras. Sexta, gozem plenamente seus dias de folga e suas férias. Sétima, lutem por um ideal. Oitava, enviem flores e mensagens românticas para quem vocês amam, né? Nona, olhem menos para os seus celulares e mais nos olhos das pessoas. E 10ª prática, lembrem sempre de agradecer a Deus tudo que receberam dele. Muito obrigada. Beijo fraterno, João Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, João Marcos. É motivo de muita alegria receber a Segunda Aliança do Bem. E pode ter certeza que não para aqui, isso vai continuar para sempre. É uma bênção muito grande receber esse evento. Primeiramente, eu quero agradecer, a Silene já fez os agradecimentos, mas também quero fazer, primeiramente, aos médicos que estão aqui, porque para mim os médicos eu tenho tamanha admiração e respeito, porque eles são dedinho de Deus aqui na Terra, são eles que aliviam o nosso sofrimento, as nossas dores e muitas vezes curam, né? Em especial ao Senhor pela sabedoria, pela dedicação e pelo seu trabalho, né? Me encantou muito a sua apresentação e a Brela, enfim, todo o seu trabalho. A todos os profissionais de saúde, né, que cuidam do João Marcos, só quem vai lá e vê, né, os enfermeiros, os cuidadores, a fisioterapeuta, é um carinho, é uma dedicação, é um humanismo, né, só vendo de perto para entender. Quero agradecer também ao Luciano, ao Joás, às crianças que abrilhantaram mais esse evento. Aos meus pais, né, que nos ensinaram ao verdadeiro valor da vida, ao verdadeiro valor das coisas, né? Com a sua simplicidade, eles transmitem isso todos os dias. E aos meus irmãos, né, que trilham nesse mesmo caminho. A Sandra, o Rodrigo, toda a equipe, o Fernando, a Cícera, que organizou, né, esse evento com tanta dedicação e tanto carinho.
A equipe da Casa Aliança, né, que se orgulha muito em poder ajudar nesse evento, eles ficam felizes, eles ficam preocupados, eles querem ver, eles querem conhecer. Ao Genésio e ao Valmir, que estão aí nessa transmissão, nessa dedicação. Desculpe o atraso, né, que teve até umas interferências. Enfim. E, logicamente, quero agradecer ao João Marcos e à família, né, que é algo que me inspira, né? João Marcos para mim é inspiração, é um exemplo de fé, é um exemplo de amor, de serenidade, de bondade, de gratidão, né? É algo assim que eu não consigo mensurar em palavras. Eu acho que assim, quando a gente vai visitar o João Marcos, só quem vai visitar consegue entender, né? Como o senhor falou, eu não sei o que acontece quando a gente chega, lógico, até sei, né? Amor, né? Primeiro que quem geralmente nos recebe é Silene, com um sorriso, com alegria. A hora que a gente entra junto com o João Marcos, eu acho que abre alguma coisa do céu, né? A gente está num outro plano, né? O senhor não entende, né? É assim, se a gente tem algo no coração, mágoa, qualquer coisa, mau humor, você chega lá, derrete, desaparece. É uma sensação meio que inexplicável visitar o João Marcos, né? É algo assim que me encanta, você volta feliz, né? E, enfim, e fora, né, além de todo tudo isso de bom que ele tem, um homem organizado, um homem planejado, um homem que tem metas na vida, né, como vocês viram, né, um dos desejos dele era conhecer a Arena Corinthians, né? Tudo bem, né? Mas foi conhecer a Arena Corinthians, assistiu a partida, ganhou. E na volta de São Paulo para Salto, né? A gente reclama, né? Chega final de semana, nossa, não sei o que eu vou fazer, estou cansado. Ele foi para o Corinthians, assistiu o jogo e na volta passou na Casa Aliança. Foi algo assim, foi um presente fantástico recebê-lo aqui, né? Foi algo assim que não dá para explicar, não dá para entender. Mais ou menos 4 horas da tarde, estaciona a UTI, né? a ambulância, e entra João Marcos. E assim, tem um detalhe nessa foto, que eu falei assim, não sei se é detalhe, mas enfim, não sei se vocês reparam no fundo da foto, né? Fala assim, quem tirou essa foto não tirou bem, reflexo, não sei o quê. Iluminado, né? Entrou alguém iluminado, é algo assim, né? Os detalhes da capa do livro, né? Só vê quem enxerga mesmo, né? Mas assim, tem uma luz lá, né? Iluminando João Marcos, iluminando a Casa Aliança. E foi incrível, né? Estacionando, descendo, eu avisei a equipe, falei, olha, vai entrar alguém, né? Diferente e tal, mas é a coisa mais normal do mundo, como é fazer uma reunião com o João Marcos, é a coisa mais normal do mundo, a gente vai fazer reunião às vezes lá. E, enfim, entrou, pode passar, conheceu a área da padaria, né? Os setores, e ficou encantado, né? Eu fui explicando todos os setores, e para finalizar essa visita dele, pode passar. É uma foto que tem muita emoção para mim, né? Uma foto espontânea. Nitidamente a gente vê a alegria dele, né? Sorrindo. Lá no fundo vocês veem um crucifixo, né? Que esse crucifixo foi ele, uma das surpresas que todo dia ele nos faz. Esse crucifixo nós recebemos no dia da inauguração da Casa Aliança, junto com uma carta escrita por ele. Foi muito emocionante. Tem o Corinthians aí, tudo bem, né? Não tem problema, mas assim, fazer o dia, né? Mas, e o beijo, né? Eu sempre falo, não existe beijo mais gostoso que o beijo de uma mãe, né? Minha mãe está dando um beijo nele, meu pai muito feliz e eu muito feliz por recebê-lo. Então assim, foi um domingo, assim, um presente muito grande que ele nos deu. Mas enfim, gente, mais um pouquinho, eu sei que acho que tem pessoal tá com fome, com sede, depois tem um chocolatinho quente, algumas coisinhas para vocês comerem. Mais um pouquinho só.
Só concluindo, né, um pouco do João Marcos, um pouco do Dr. Acari. Desculpa, aqui me perdi um pouco. Eu vi no vídeo do senhor, o vídeo que o senhor fala do livro. Nós não vivemos para nós vivemos para o próximo. Nós temos que fazer o melhor para que o outro cresça. Aliás, estamos nessa vida para servir o próximo. Isso marcou muito. Mais 5 minutinhos. Com relação ao livro, pode passar essa foto. Com relação ao livro, depois de ter lido esse livro, eu terminei de ler no começo de maio, a gente foi fazer essa visita para o João Marcos. Eu falei, João Marcos, vamos fazer algo diferente. Nós fomos para uma reunião, né? Também mandei até chamar a Celene e falei, não, vamos conversar com o João Marcos, né? Enfim, a gente foi oferecer o espaço, né, para fazer o lançamento do livro. E eu falei, João Marcos, eu também quero, né, presentear algumas pessoas que eu amo, algumas pessoas que são para mim especiais com esse livro. E fiquei pensando, a gente conversando, eu falei, já lembrei o que eu vou fazer. Eu vou comprar, eu não quero comprar 5 livros, 10 livros, eu quero comprar mais unidades para ajudar no lar, né, e para divulgar essa linda história, né. Aí no mesmo instante eu falei, já sei, João Marcos, vou presentear a minha equipe. Nós somos em mais ou menos 100 pessoas aqui na Casa Aliança, na Padaria Aliança. Nós vamos comprar esses livros para presentear essas pessoas também. Ele ficou muito feliz, enfim. Aí fui para casa e falei, mas quando entregar esses livros, né? Aí veio a inspiração, baseada até na contracapa do livro, que fala que possamos cada vez mais praticar a caridade, ser intensos no nosso gesto de amor com o outro, sem esperar nada em troca, como pede o Evangelho de Lucas. Pelo contrário, quando você dar uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Eu vou contar uma outra historinha rapidinho, porque assim, eu vou dar um exemplo, é uma ideia, né, para quem queira comprar o livro, para sua empresa, para dar um presente, enfim. O lançamento do livro ia ser no dia 9 de junho, aniversário do João Marcos, dia 8 de junho, o meu aniversário e o aniversário do meu pai, dia 7 de junho. E o da minha mãe, dia 4 de junho. Eu não tenho o hábito de fazer festa de aniversário, sou um cara tímido, não gosto que cante parabéns, nunca tive essa vontade de festa de aniversário. Eu falei, mas eu vou fazer um aniversário bacana. Eu reuni toda a minha equipe, 100 e poucas pessoas, para fazer uma festa de aniversário para mim, para o meu pai e para minha mãe. E nós fizemos no dia 7 de junho, foi uma terça-feira, nesse local dividido em duas equipes, onde a gente pôde retribuir, né, entregar, né, o livro, uma data tão especial. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que vieram até de longe, ainda estão em pé, né, desculpa o desconforto. Muito obrigado. Estamos. Essa Sagrada Família que está aqui nessa parede foi o presente dele no dia 9 de junho, na primeira Aliança do Bem. Estamos chegando ao fim. A campanha Multiplicadores do Bem. Diante de todas as experiências testemunhadas em fazer o bem, todos são chamados a multiplicar o bem. Como? Fácil. Basta retirar com o pessoal aí do lar. Vocês têm um envelope e um cartaz parecido com esse que vai ser... É esse cartaz onde a gente fala de todos os eventos que tem no lar, né? Então, se você tem um estabelecimento comercial, uma clínica, se sentiu tocado, entende que esse cartaz possa ser colocado, ou conhece alguém onde possa ser colocado e você queira, você pode pegar o envelope com a Dali e a Cícera e levar para você nos ajudar e ajudar em especial o lar, ok?
E aí com isso a gente vai propagando cada vez mais o bem. Então agora o livro, né, como o Luiz disse, ele está à venda ali atrás. Ele custa R$15. Se, como o Luiz falou, se você quiser ler ou presentear alguém, né, você pode procurar o pessoal do lar que vai estar vendendo aqui. A padaria é um ponto de venda, pode ser comprado no lar ou entrar no site e ver a forma como você pode comprar um ou mais exemplares. Em nome da família Andrieta, da família Bordini, do lar Frederico Zenan e da Brela, muito obrigada pela presença. Que Deus o abençoe. Poderiam participar e fazer uma homenagem surpresa para o João. E como pensamos? O Joás, o Luciano e a equipe vai tocar. E nós preparamos um papel que você pode ler de 2 em 2, se não tiver para todo mundo, mas também é uma forma carinhosa de prestarem essa homenagem, porque esta música também é uma das preferidas pelo João. Em seguida, quem quiser falar com o João Marcos vai poder se aproximar do computador e falar com ele. Como o Luiz já convidou, vocês vão, né, ter uns comes especiais ao som do Luciano e Joás. Muito obrigada.
Muito obrigado.